Era comum deixar tudo para trás. Vida sem sabor, pessoas repugnantes. O cenário comum e conhecido eram os velhos trilhos, abandonados e maltratados pelo tempo, onde outrora a Vera Maria Fumaça transportava sonhos e apitava saudades. Hoje o mato tomava conta do ambiente. Entretanto, os trilhos resistiam teimosos, indicando um possível norte para almas perdidas. Andava equilibrando-se nas madeiras, a passo lento. Pressa para quê? Relembrava. Olhava fixo para o chão que aos poucos deixava para trás. Quando ganhou confiança para divisar um pedaço de horizonte, teve a impressão de vislumbrar uma provável fumaça. Seria possível? Há décadas a estação estava sabidamente desativada. A surpresa, no entanto, logo se desvaneceu, tal qual a fumaça da Maria. Os trilhos de fronte à velha estação, esses sim, tinham histórias. A maioria trágicas. Poderia ter sido a sua. Lembrou-se da ocasião em que quase tirou sua própria vida. Almejou várias, mas tentou apenas uma. Era uma noite quente e levantava-se de madrugada achando tudo sem sentido, indo direto para aquele mesmo lugar. Riu do detalhe sórdido. Usava aquela mesma roupa no dia. O plano era simples. Deitaria nos trilhos até pegar o sono, sem se importar com qualquer barulho ou vibração. Saberia que seria esse seu passaporte para um mundo novo, talvez sem tanta angústia e solidão. Mas agora, tempos depois, lá estava ele. A solidão angustiante ainda estava ali, bem como os trilhos cortantes. Mas o trem não era para estar cruzando o horizonte, mas estava. Lá vinha ele. Ouviu dizer que eventualmente apareciam ocasiões especiais. Qual seria essa? E cadê os outros? Cadê os outros? Tentando dar conta dos desnortes da vida de adulto? Desnortes, palavra que soa estranho no mundo dos bem-sucedidos, dos vitoriosos sem vitória, mas de aparência impecável. Estava tão cansado. Por isso sentia uma sintonia profunda com aquela madeira gasta. O trem havia se perdido. Sabe-se lá em qual estação. Mas o som, a fumaça, como poderia? Sentia sob os pés agora um certo tremor, como se os trilhos estivessem vibrando em virtude da locomotiva que cada vez mais parecia se aproximar. Fechou os olhos. Novamente 10 anos, via impotente a figura materna que subia no trem sem olhar para trás. Tanto chão passado, dizem que não há tempo suficiente para apagar determinadas marcas. As molduras incertas que separam vivos e mortos, realidade e invenção, às vezes se rompem e cospem para fora os excessos de tudo que não foi digerido. Assim, tal qual os altos e baixos da vida, surgia ela de novo no início da baixada, mais perto do que antes, porém ainda longe, igual que nem as intempéries da existência. Às vezes é possível notar que algo errado se aproxima, mas de início não se dá tanta importância. Contudo, quando o entrevero dá-se de cara com a magnitude de nossa pequenez, renovam-se as esperanças ao se enxergar o seu final no horizonte, que a princípio não se via. E foi no meio dessa comparação da vida humana com o corpo da Maria que seu devaneio foi interrompido pelo burburinho de pessoas a poucos metros da direção oposta. Sirenes azuis e vermelhas rodopiavam acima de carros oficiais parados no acostamento ao lado dos trilhos. Sim, para sua alma de criança, as luzes das viaturas também se chamavam sirenes. Afinal, que importa se elas têm um nome, já que ambas luzes e sirenes anunciam ou levam embora tragédias. Policiais, um médico legista, nunca compreenderam ao certo para que serve um médico de defunto. E 2 fotografeiros. Achou graça ao se lembrar do modo como seu Quincas chamava os homens que tiravam fotos. O semblante enrijeceu novamente ao recordar o destino do pobre há 20 anos atrás. O mesmo que aquele ali, jogado nos trilhos e que agora recebia as últimas e talvez únicas atenções que tivera na vida. Atenções técnicas protocolares de quem fazia seu trabalho, e só. Tentou enxergar o pobre coitado na única vez em que fora bem sucedido, mas só conseguia ver os coletes burocráticos dos operários, além de flashes de câmeras antigas e murmúrios banais e ininteligíveis.
Lembrou da canção de Aldir Blanc. Tá lá o corpo estendido no chão. Batucou de modo imaginário e logo voltou à sua mórbida e compenetrada curiosidade em saber quem era o tal. O suor escorria em grossas bagas por todo o seu rosto, ganhava o pescoço, empapava a camisa. Seria possível? Avessamente à morte, sentia-se tão vivo. A última vez que suara tão intensamente, lembrava-se tarde na rede o corpo da Maria. Ainda sentia. O passado não é tão distante quando vivo na alma. A mãe dando tchau, um tchau fugaz, rasteiro, traiçoeiro. A rede, Maria, o corpo, traiçoeiro corpo que lhe arrancara a alma sem dó. O corpo no chão. Flashes, fragmentos, por mais que se esforçasse, só conseguia enxergar os pés do ex-homem, agora defunto. De repente um passo e o homem vira corpo. E assim era. Apertou os olhos, como quando era criança. Era assim que se livraria do pesadelo. Havia vencido boa parte de seus medos assim. Mesmo quando tentara contra a própria vida, a intenção, ainda que inconsistente, era essa mesmo. Fechar os olhos e livrar-se do grande pesadelo. A mãe virou as costas e fechou os olhos para o mundo. Maria virou as costas e fechou os olhos para tudo. Fecharia os olhos para abri-lo depois, mais além. Haveria além? Pouco importava, agora só importavam as sirenes e o barulho. E o mundaréu de gente que se aglomerava e os pés do corpo. As solas gastas denunciavam pés experientes na arte de andar, mas cansados, resolveram se aposentar. Ao longe a fumaça se tornava mais densa, os estremecimentos dos trilhos mais intensos. Ouvia o som da Maria Fumaça, era como se as portas do absurdo estivessem deliberadamente escancaradas. Parou, olhou, viu, sentiu. Ela é indesejável mesmo quando convidada. Quem clama pela morte faz capricho com a sorte. Na verdade não a quer, mesmo quando acha que sim. Só no último momento desespera-se no fim. Pobre desse miserável nesse equívoco eterno. Não há alma amigável na peleja desse inferno. Foi pensando nesses versos que um dia escutou, de um velho cordelista que bem perto se instalou. Rima pobre e bem modesta, profecia ali se fez. Afinal, quem é o morto? Perguntou mais uma vez. Nessas horas só se enxerga a verdade que se quer. Já dizia ali na praça, misteriosa mulher. É por isso que o parágrafo envolto em profunda dor foi escrito assim em versos. Entendeu, caro ouvidor?